Boa noite. Tô entrando aqui uns minutinhos antes, aguardando vocês, aguardando o nosso convidado, que é o João Paulo. Para você que tá chegando aqui depois para assistir a reprise, agora a gente vai deixar esse horário de live. Fui liberada de um compromisso que eu tinha assumido e agora todas as segundas a gente vai estar fazendo a nossa live. Oi, Caroline, boa noite. Portal Ceissa veio mesmo, hein? Boa noite para todo mundo que tá entrando, Maria. Oi, Aninha, linda. Depois eu te respondo lá em box, tá? E aí a gente vai fazer a nossa live e hoje com uma participação especial, Educando Mães aqui. A gente tá precisando marcar outra, hein? A gente vai falar de comunicação. E aí o Cleo veio, oi, boa noite. Vamos receber o nosso convidado aqui por direct. Até falei que tá pouco, né, o tempo para a gente dar conta aqui. Oi, Boa João, noite. tudo Boa noite, bem? Fabinho. Tudo bem? Boa noite. Pessoal, ajuda a gente aqui. Nos fala se tá bom o som, se tá bom o som, a visualização, se tá legal. Me dá um ok assim. O som João, tá você tá bom? Tá na sala escutando? fechada? Tô. Tá? Não, mas eu acho que o som tá legal. Tá bom? Olá, boa noite para todo mundo que tá entrando. A live Boa na noite, cozinha pessoal. não deu certo. Não? Tá bom, Brenda? Ai, gente, eu fui tentar fazer, mas eu vi que não ia dar certo. E como agora eu tô liberada do meu compromisso, João, parece que o pessoal tá dando dificuldade de ouvir sua voz. Tá Cumprimento escutando o bem, pessoal. pessoal? Como é que tá? Tá tranquilo? Tá dando pra escutar, beleza? Eu tô ouvindo. Ah, tá Tá, ótimo que então. legal. Aham. A Thaís É falou que tá legal, interessante. tá bom. Sim, ótimo. Oi, Ótimo. Ana. Ana tá do Maranhão. Kerley, pessoal aí. Então vamos lá, né? Vamos primeiro nos apresentar aqui. Eu sou a Fabíola, né? Sou psicóloga. Oi, Paula, obrigada, viu? Pelo feedback aí. Então, agora tá dando para ouvir, né? Vou me apresentar e depois vou pedir para o João se apresentar. Então, eu sou psicóloga, trabalho com casais e famílias. Hoje, meu público é bem focado em relacionamento, atendimentos de casais, questões relacionadas a relacionamento no geral. E eu tenho percebido, por exemplo, depois eu quero falar daquela primeira imagem. Olha só, tem gente lá de Niterói aqui. Aí, ó. Olha, e aqui a gente está no interior de Minas Gerais, No triângulo. a terra do café. E eu percebi algumas dificuldades muito grandes. Ontem eu postei uma mensagem, um post, eu nem sei de onde eu peguei mais, que a gente vai vendo tanta coisa legal, né? De uma mulher dizendo para o homem, né? Deixa eu colocar o seu celular na minha testa para ver se você olha para mim e finge que está prestando atenção em mim. E eu já tinha conversado com o João Paulo, da gente fazer uma live junto sobre comunicação. E eu fiz tipo uma pegadinha, né? Coloquei assim, gente, o que que essa imagem passa? E na verdade muitas pessoas responderam que é uma triste realidade dos dias atuais e tal. Só que tem algo naquela imagem que me incomodou e eu vou comentar com vocês o que é. Então eu vou deixar o João se apresentar também. Se apresenta, João. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Paulo, né? Sou psicólogo, atendo aqui em Patrocínio, presencial e online também, tá bom? Atendo casais, adultos e adolescentes. E estamos aqui hoje já tinha discutido já com a Fábiola essa questão da live também. E hoje vamos estar falando para vocês essa questão do diálogo, né? A importância de dialogar e como dialogar para ter um relacionamento saudável. Uhum. Sim. E aí depois eu coloquei uma outra questão, para chamar o pessoal para a live, né? Eu fiz um post hoje perguntando: cá entre nós, você conversa com o seu parceiro? Oi, Gabi! Olha a outra psicóloga aí, ó. Os psicólogos estão nos E vendo. ela, Vamos fazer uma live, Gabi. Tô chamando todo mundo agora. Toda segunda vai ter live, né? Tô procurando
participantes, que eu acho que é muito mais legal, acho que flui bem, assim, essa comunicação. E o Muito que dinâmico. aconteceu? Olha, mais uma, ó. Psicopedagoga. Olha, os psicólogos estão que entram. Vamos marcar, Gabi. Então, o que acontece? Se você coloca algo para o seu parceiro ou você espera que ele adivinha. E é interessante porque, deixa eu confessar algo para vocês aqui, que é um mito. Na cabeça, assim, na verdade, eu estou até estudando sobre esse assunto hoje, né? Estava estudando sobre. Hoje eu não fui trabalhar, eu fiquei por conta de estudar, de organizar minhas coisas, que eu vinha de um ritmo muito louco, sabe? Aqui, tá vendo? Já começa. Esse é o grande problema, porque os homens acham que nós mulheres reclamamos demais. Mas deixa eu colocar uma coisa, Ceissa, que é aqui que entra, né? O que eu ouvi agora no dia dos namorados? Ouvi de amigas e ouvi de algumas clientes. Existe um mito na cabeça, na nossa cabeça, construído culturalmente, de que um casal perfeito, um adivinha o que o outro está pensando. Isso é uma distorção que a gente chama de leitura mental. Sabe? Isso de verdade ele não existe. Não existe. Sabe? Deixa eu contar para vocês de reclamações que eu ouvi na clínica. Por exemplo, nossa, eu fiquei falando com ele que eu estava precisando de uma blusa de frio. E eu falei, nossa, eu tô precisando de uma blusa de frio, tô precisando de um casaco, tô precisando de uma blusa de frio. E quando foi no dia dos namorados, sabe o que ele me deu? Um perfume. Aí eu falei assim, mas você falou claramente com ele o que você estava querendo? Não, mas é óbvio. Na relação, Não é nada é óbvio. óbvio. É aquela questão, Não o é óbvio óbvio. precisa ser dito. E o óbvio Precisa. também precisa ser dito, sim. Sim, o óbvio precisa ser dito. E até assim, aqui a gente está com o João, não existe bola, a Gabi está falando, não existe bola de cristal. Se você não se expõe, não há como saber o que está acontecendo. E às vezes, o que acontece? Mulheres, a gente é mais perceptiva. Tudo que eu vou falar aqui em relação a gênero, gente, é 90% dos casos, tá? Então não pega isso como 100%. Em 90% dos casos, o que eu percebo? A mulher é muito mais perceptiva do que o homem, tá? Mas existem nessas relações aí 10% em que os homens podem ser mais perceptivos do que as mulheres. Mas, e eu acho que um dos nossos grandes problemas como mulher é justamente achar que o óbvio é óbvio, achar que ele tem que adivinhar. A gente é muito desfocada. A mulher, ela não é focada. Ela tá falando ali sobre um monte de coisa ao mesmo tempo. Sei se você tá falando. Os homens são muito desatentos. São. Então, por isso que quando você for falar com o homem, você tem que ter muito mais direito. João, você percebe essa questão aí no consultório com você, como que funciona? Sim. No consultório também aparece essa questão de reclamação de ele não viu que eu estava precisando disso ou daquilo. Ele não viu que eu estava dessa forma, que eu estava triste. A gente é casado tantos anos e ele não percebeu isso em mim. Só que, na verdade, tem que haver sim o diálogo, tem que chegar e conversar. Porque se é algo que está incomodando uma das partes, o mais direto seria chegar, conversar, abrir um jogo e falar de fato o que está incomodando, o que está atrapalhando naquela relação ali, certo? Porque o que a gente mais vê é a questão de deixar para depois, ir adiando o diálogo, ir adiando, não falar de fato o que não está satisfeito. E é igual um copo d'água, né, Fabiola? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, uma hora ele vai derramar. E acaba que quando derrama, a pessoa já está estressada, já joga na cara tudo aquilo que vem guardando já por um tempo e vira aquela briga, né? E de fato não é o diálogo. Aí já vira briga uma coisa que não é o verdadeiro diálogo, a verdadeira conversa saudável para um bom relacionamento, né? Então o que mais tem sim. E aqui a gente até colocou, o João colocou alguns tópicos, né? Eu coloquei aqui para a gente trabalhar. Gente, diálogo não tem nada a ver com discutir a relação, sabe? Aqui, a Gabriela está colocando, né? Saber se colocar também é algo importante. Tirar as 7 pedras das mãos e colocar como você se sente diante do desconforto.
Funciona muito mais. Para você funciona. Engraçado, eu já não percebo assim. O que que eu percebo? Que às vezes até quero deixar uma pergunta. Vocês estão conversando ou vocês estão descarregando, sabe? É, O que o João disse é muito interessante. Parece que a gente tem uma caçamba de lixo emocional. E esses pequenos desconfortos, o dia que esqueceu do meu aniversário, o dia que esqueceu disso, o dia que não prestou atenção em mim, a gente vai acumulando rancores e assim, rancores antigos. E aí a gente coloca no nosso HD e diante de um erro, ao invés de a gente pontuar, por exemplo, aquele erro, a gente faz, a gente joga tudo em cima da pessoa, sabe? Débora, o problema é só ter aqui. interesse no assunto dele, nos assuntos de relacionamento, não. João, o que que você acha dessa questão do descarregar, do conversar? E tem junto que é mesmo que a Débora trouxe aqui, né? O problema é que somente os assuntos se referem a ele, do relacionamento não. Isso também vai de encontro com de que forma que isso vai ser tratado, né? Como esse assunto vai ser abordado. De que forma que você vai trazer esse parceiro, sua parceira para esse diálogo. Como que você vai abrir essa conversa, né? Porque sabemos que também tem muitas pessoas que é resistente em ter essa conversa, em ter esse diálogo. Porque a maioria dos casais já pensam, nós precisamos conversar. Ixi, aconteceu alguma coisa. De fato, não é bem por aí. Né? O que está acontecendo é que não está havendo diálogo e a gente precisa conversar e vamos colocar essa situação de uma forma mais agradável, mais clara, né? Seria E eu não melhor. sei, eu quero até perguntar assim, para o João e para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Sabe o que que eu percebo na maioria das vezes? Que quem quer discutir a relação é a mulher. O Sim, homem tá tudo bom, sabe? Na maioria das vezes, para ele tá tudo legal. Às vezes, quando as mulheres vêm para terapia de casal, tipo assim, nossa, o casamento tá acabando, o relacionamento tá acabando. Aí a gente traz um homem para conversar e ele fala assim, gente, mas não tem nada disso não, sabe? o que está acontecendo? Não estou sabendo de nada disso. E assim, na verdade, quem sempre quer discutir a relação, aí as meninas estão confirmando, sabe? São as mulheres. E é interessante, né? Eu vou contar aqui de um casal que eu atendi, de uma questão que eu comecei a observar também na minha vida. Às vezes, a gente quer discutir a relação, a gente quer ter essa conversa no momento inadequado. Então, Sim. digamos que ele está vendo futebol. E é nessa hora que a abençoada da mulher quer discutir a relação, sabe? Chegar e falar e presta atenção em mim agora. Tira o olho do celular, né? Vamos, olha para mim. Gente, o homem tá vendo. Eu não sei, assim, eu também acho. Não vou falar que eu não gosto de futebol, não, porque eu gosto. Eu acho bem interessante. Mas, assim, eu aprendi que existem alguns horários que o meu marido, ele não vai estar aberto a essa conversa. Outro momento, por exemplo, que eu percebo que a Gabi está falando, jamais traga a discussão depois de um dia cansativo de trabalho. Meninas, prestem É isso atenção. mesmo. Vou dar uma dica de ouro. Nunca, nunca discutam de barriga vazia. Nunca, nunca. Alimente ele primeiro. Sério, tô falando. Vocês já foram fazer compra com barriga vazia? Com fome? Você vai comprando aquele monte de coisa sem necessidade, mas quando você vai para o supermercado com a barriga, né, sem fome, você compra aquilo que tem que comprar. Do mesmo jeito, quando a gente, na hora de dormir também é uma péssima ideia, quando está com fome, depois de um dia estressante. Então, existe um momento certo de conversar. Só um minutinho, Samuel, fecha a porta pra mim, tá vindo barulho aqui. Meu marido tá conversando ali. Não presta fazer compra com barriga vazia, assim como não presta discutir de barriga vazia. Então, existem alguns Até, momentos. e até mesmo quando você fala essa questão do momento, Fabiola, é de fato saber onde e como conversar também, né? Não é acontecer uma coisa desagradável em determinado local e naquele local ali vai ser o momento adequado para você conversar porque foi o momento que aconteceu. Será que Gente, aqui é gerar um questionamento para si mesmo? Será que aqui é o momento adequado para mim, de fato, ter essa conversa, ter esse diálogo?
Será que eu vou tomar atitudes corretas fazendo isso nesse momento? Né? Uhum. E Estratégica é importante também. uma coisa que você falou, que eu já vi, às vezes acontece alguma coisa assim na roda de amigos e a mulher rebate na hora, ou o homem. Ou se eu estiver perto, eu saio. Porque é horrível, sabe? Assim, perto de outras pessoas. Glenda, e tem hora, e assim, a gente, mulher é muito mais imediatista. Mas se resolvesse, mas não resolve. Oi, Vanessa, a professora aí. Só supervisora. Então, não resolve. E, principalmente, o que eu percebo? Eu sempre explico, né? Eu tenho dado muitas palestras para casais. E uma das coisas que eu sempre explico, não está aqui no nosso roteiro, mas a gente pode conversar, é que as necessidades de homens e mulheres são diferentes, sabe? A mulher, ela é muito boa em amar, mas, infelizmente, a gente não é muito boa em respeitar. E os homens já são bons em respeitar, mas eles têm uma dificuldade em demonstrar amor. E a maior necessidade de um homem é respeito. Ele não tolera falta de respeito. Sabe, às vezes a Eu mulher acho que, chamar a atenção ali na frente dos amigos. Oi? eu acho que cabe assim, a qualquer tipo de relacionamento mesmo, seja relacionamento hétero ou relacionamento homo mesmo, porque o respeito deve ser imposto assim, por ambas as partes. Ambos devem respeitar. E também tem a questão do bom senso no momento que quem está certo ou não, né? Porque sempre um dos lados vai querer estar certo e isso, no momento ali do calor do momento, vai ser algum momento que o outro vai querer sobressair. E isso gera uma discussão muito chata e desagradável para quem está perto, também até mesmo para as pessoas, né, Fábio? Sim. Mas assim, eu percebo que principalmente a mulher, onde a gente erra mais é no tom de voz. A gente age com um tom de desrespeito. E homem não tolera isso, sabe? E quando eu vou dar palestra, né? Então eu explico, porque as mulheres elas amam com muita facilidade, mas elas não respeitam com muita facilidade, não. Eu tenho só filhos homens e eu percebo aqui entre eles uma convivência muito pacífica e quando eles entram em desacordo em alguma coisa, rapidamente eles resolvem. Eu nunca vi eles dormirem com raiva um do outro. Agora, pensa num lugar, num ambiente onde só tem mulher. Olha as intrigas que a gente cria. Gente, eu já trabalhei com mulher. É terrível. A gente dorme com raiva, a gente não respeita com muita facilidade. Agora, de um mesmo lado, né? Os homens, eles respeitam, mas talvez eles não sabem demonstrar esse amor e essa segurança que a mulher precisa. A mulher precisa se sentir segura do amor do parceiro, sabe? Muitas vezes E eles não demonstra conseguem. muito. Velho. Oi? E a mulher demonstra muito mais essa questão de estar, de precisar, de querer, de amar mesmo. Ela é Sim. mais fácil de demonstrar. Sim, sim, muito mais fácil. Nossa, a Gabi, então, né, Gabi? Eu fico imaginando. A gente podia fazer uma live, Gabi, sobre esse assunto, como que é, sabe? Muito mais complicado. São duas mulheres, muito mais complicado ainda, né? Eu fico tentando entender essa dinâmica. Não deve ser nada fácil. Outra questão também que me vem para a gente falar é essa influência, talvez familiar, sabe? De como é que a sua mãe resolvia os assuntos, como que a sua mãe resolvia, como que seu pai Ah, resolvia. Gabi é terrível. Como, Ranieri, como lidar com uma pessoa que evita ceder sentimentos? Vou deixar essa pergunta aqui no finalzinho, a gente fala dela, tá? Então, é uma questão interessante, Ranieri, talvez você pensar o seguinte, como que a sua família lidava na comunicação? Outro dia, sábado mesmo, eu estava dando uma palestra, né? E eu falei assim: se na sua casa a sua mãe mandava e você se casa, se relaciona com uma pessoa, onde lá é o pai que manda, tá? O que que acontece? Cada um vai querer mandar. Nós vamos fazer, viu, Gabi? Nós vamos marcar, vou entrar em contato com você para a gente marcar. Então, olha só que complicado. Se lá na sua casa você foi acostumado a ver a sua mãe mandar em tudo, e aí você se casa com um homem que lá na casa dele quem manda é o pai, e
vai querer mandar? Os dois vão querer mandar na relação. E Sim. foi muitas das questões que vieram aqui, sabe? Mostrar, por exemplo, eu gostei muito de uma questão que veio assim, mostrar que ele está errado sem ofender. Aí eu até coloquei assim, gente, mas é muito, a gente fica muito nessa ambivalência, certo e errado, bom e mal. Será que ele está errado mesmo? Foi a mesma coisa que apareceu aqui, Fabiola. Não consigo convencer meu marido que certas coisas são erradas no relacionamento. Que certas coisas, né? Aham. Que são essas coisas? Será que já colocou para ele que essas coisas são erradas? Será que colocou da forma correta? Como foi colocado isso para ele, né? Como Mas está sendo será que está essa conversa? errado no sistema dela? Talvez no dele não é errado, entendeu? Padrões de repetição, isso mesmo, Gabriela. Tem muito Padrões de isso. repetição. Aham. Porque, querendo Porque ou olha não, só, o que acontece? Olha o que acontece. Presta atenção. Vamos ampliar. meu, Durante 20 anos, vamos supor que uma pessoa se casou com 20, começou a namorar com 20 anos. Durante 20 anos, ela aprendeu que o pai dela sempre fez tudo para a mãe dela. Sempre fez tudo. O pai, entre aspas, adivinhava o que a mãe queria. Aí ela acha que vai para um relacionamento, o que, que vai acontecer? Que o namorado vai fazer tem, tudo. tem que adivinhar. E aí o que, que acontece? Frustra que não vai acontecer a mesma coisa, né? Porque são dois mundos diferentes, dois mundos distintos. Um foi criado de uma forma, de uma vivência, e o outro foi de outra forma. E vai esperar tudo que viveu dentro de casa com o parceiro. E na verdade não é assim que funciona, né? Não é. Não é mesmo. Porque é Sabe? outra Então, vivência, é outra construção. sim. E aí eu fico pensando que será que esse parceiro está errado? Não sei. Ela aprendeu desse jeito. Ela aprendeu que a forma de amar e doar amor foi daquela forma. Porque o meio que ele viveu para ele que viver, que amor é dessa forma, dar amor, dar atenção e carinho é dessa forma. Isso ele aprendeu, né? Uhum. Enquanto ela aprendeu de uma forma diferente, ou seja, vai ter choques aí. Vai ter muito choque. Muito choque. E aí a gente acaba depositando muita expectativa, né, em cima dessa relação, que é o que a gente disse, do que tem que ser, de um padrão. Só que, até quero perguntar aqui, quero fazer uma enquete rapidinho. Quem é o seu casal ideal? Quem é o seu modelo de casal ideal? É, porque Conta muitas aqui pra pessoas têm gente. modelo mesmo de relacionamento. Sim. Quem é seu modelo de relacionamento? Aí entra a Sim. frustração, sexta. E entra a questão. Ah, tá, então fulano não é bom, deixa eu me relacionar com outra pessoa. Resolve. Fábio Júnior, se eu não Não me vai. engano, ele tá no 10º casamento. Pois é. E o que que acontece? Vai buscar outro relacionamento e os padrões vão se repetir da mesma forma. A Gabriela falou isso aqui há pouco tempo. Porque vai repetir sim. Não deu certo com um porque buscou algo modelo que teve em casa, vai para o outro. E no outro vai buscar essa mesma repetição. E vai repetindo, 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 até ver, e depois fica, o que que eu tenho de errado? Uhum. Né? Isso mesmo, É, Gabriela, só e muda ninguém de vai ver. problema. Então, pessoal, quem é o seu casal de modelo aí? O seu modelo de casal ideal? Quem para você fala, nossa, eu me espelho naquele casal. Quero ouvir de vocês. Para você, João, quem é o seu modelo de casal? O modelo de casal, nossa, Fábio, isso é bem difícil, viu? Bem difícil mesmo. Mas eu acho assim, que o modelo de casal são meus avós paternos, sabe? Pra mim, assim, É. questão de respeito, de companheirismo, tudo isso, assim, eu vejo muito isso nos dois, sabe? A preocupação e tudo. Mas são configurações diferentes e criações, assim, muito distintas, né? Aham, Pra mim. sim. Então veio um eita aqui. Eita! É uma pergunta Oi, difícil Davi. mesmo. Aham, sim. Eu tenho um casal de amigos, a Rose e o Daniel. Eles são meu modelo, sabe? E eles, assim, casamento lindíssimo. Mas quando a gente vai pensar, de fato, a gente fica com isso na cabeça, sabe? Hoje, depois de 10 anos, não vejo ninguém como modelo.
Muitas vezes a gente quer atenção e amor do companheiro meio igual ao do pai. Aí fica confuso. Sim. Porque aí, o que acontece, Glenda? Cada um tem seu lugar. E aí a Meus gente entra pais. numa questão aqui muito séria, que é a seguinte: o que um homem procura numa mulher? Ele não O que procura ele uma busca mãe, no porque mãe ele já relacionamento, tem. né? Ele não procura uma amiga, porque a amiga, a gente, até cachorro é. E cachorro é melhor amigo do homem. E ele não É procura bem. uma filha, né? Então, ele procura uma mulher, no sentido estrito da palavra, sabe? E a mulher também, do mesmo jeito, ela não procura um pai, ela não procura um amigo, porque amigos a gente tem um monte, e o certo é ter muitos amigos e não procura um filho. Então a gente procura, o homem procura uma mulher e a mulher procura um homem. E se a gente transfere esse lugar de pai e mãe, que a gente tem o costume de fazer essa transferência de fato ali de pai e mãe, vai ficar confusa essa relação. Porque a A gente entra em pergunta da papéis Raniele. diferentes. Oi? A pergunta da Raniele aqui, ó. Por que demonstração de carinho e amor afasta às vezes? É comum isso? O que você diria, João? De que forma que está sendo demonstrado esse amor ou esse carinho, né? Tem pessoas que se sentem sufocadas dependendo da forma que esse amor vai ser dado, né, Fabiola? Tem muita gente que assusta, como a gente já disse. Às vezes não está acostumado com isso, não teve isso no seu desenvolvimento e quando acha uma pessoa que está disposta a se doar, acha estranho, né? Corre, está muito esquisito, está me sufocando, não quero. Então, acaba se esquivando de alguma forma. Mas não são todos que são assim, né? Eu vou fazer uma pergunta chave dentro disso aqui. Na opinião de vocês, o que é preciso para uma relação de casal ter sucesso? Aí eu vou responder essa pergunta. O que é Tô o principal esperando. para funcionar? Pessoal, não tenham medo. Não tenham medo. A gente está aqui para aprender junto. Para O que você, vocês João, acham? uma relação de casal. Eu vou responder baseado na pergunta, tá? Nessa questão da Raniele. Tolerância é muito importante, sim. Diálogo, Tolerância, simples assim. Diálogo e sinceridade, isso. diálogo. Aham, Diálogo e ok. sinceridade, companheirismo, eu acredito que fecha muita coisa aí, viu, Fabiola? Uhum, uhum. Querer ou não, Sim. relacionar é ceder. Tem que aprender a ceder também, né? Ceder nem sempre é perder, né? Uhum. Então, vamos lá. Mas deixa eu contar aqui para a Raniele e para quem está me ouvindo o que é o ingrediente fundamental numa relação de casal. Equilíbrio. Equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Se um está dando demais, o outro vai embora. É Vai. interessantíssimo. Prestem atenção nisso aqui. Talvez, Raniele, você está demonstrando muito amor, talvez você está dando mais do que o que está recebendo, e isso incomoda. Vamos supor assim. Por exemplo, eu chamei o João para participar de uma live comigo. Então, vamos supor que ele vai ficar me devendo uma. Então, quando ele for fazer uma live lá num tal psicólogo, ele vai ter que me chamar. Fala, nossa, a Fabiola me chamou um dia, eu vou ter que chamar ela também. Entenderam? Então, o que acontece? A Gabriela falando assim, gente, se a gente for parar para pensar nisso aqui, a gente resolve 50% dos nossos problemas. Por quê? Às vezes, quando um está dando demais em uma relação, sabe? O outro se sente assim, diminuído, tá? É. Aqui tá falando, Fabiola, essa realidade que estão falando parece para mim tão Então, longe. Você sabe do meu caso. Então, assim, o que a gente está falando aqui é muito sério. Essa relação de casal é uma relação que nos molda muito. E, ao mesmo tempo, é uma relação difícil de dar certo. Mas, quando ela tem equilíbrio, sabe? Ela funciona de forma mais fácil. Então, para a Daniele, você está demonstrando muito carinho, muito amor, muito afeto. Dê menos um pouquinho, tá? Espera ele retribuir também. Vou deixar o João falar, doar-se que eu falo mais. Não, tranquilo, Fabiola.
doar-se muito nem sempre resolve 100% dos problemas de um relacionamento. Às vezes você tem que dar um espaço para o outro também, aprender como que ele vai criar estratégia para estar doando isso. Se estiver ruim, conversa também, pergunta. Desse jeito eu não estou gostando, não está agradável. Vamos tentar de outra forma? Vamos tentar fazer um diferente nossa relação? Porque eu acredito que se ficar nessa questão de eu quero, mas ele não está vendo, eu quero, mas ele não está percebendo, eu estou dando sinal, mas ele não está percebendo. Tá certo, as pessoas dão sinal sim, a todo momento, isso é fato, né? Mas o outro tem uma percepção totalmente diferente do que a gente tem. Eu tenho uma percepção diferente, você tem uma percepção diferente, o casal tem percepção diferente do próprio relacionamento deles. Então, tem que haver sim um senso, igual você disse, um equilíbrio disso, né? Sim. Mas olha aqui a Ceissa colocando, a gente acha que tem que ter uma reciprocidade. Ceissa, é aí que tá, tem que ter uma reciprocidade. Mas vamos colocar aqui, ó. Isso. Tem um marido e uma mulher. Vamos supor que essa mulher tá demonstrando amor. Toda vez que ela tá dando algo, olha só, ela vai crescendo. Como que esse cara aqui vai ter reciprocidade? Ela já tá lá em cima. Então, às vezes, o que uma relação de casal precisa para dar certo é você fazer menos. É porque você fica fazendo muito e quer que o outro te devolva na mesma proporção, mas às vezes ele não consegue. Então você Isso. precisa se afastar e fazer menos. E esperar ele também fazer algo por você. E é interessantíssimo, gente, porque assim, quando a gente vai estudar a teoria sistêmica, né, que é tanto a terapia cognitivo comportamental e a terapia sistêmica, elas são minha base, né? Quando a gente vai olhar assim, a sistêmica, o que que acontece? A gente precisa desse equilíbrio na relação. E quando um Sim. dá mais do que o outro, eu fico. Quem vai embora, geralmente, não é quem dá mais. O negócio mais engraçado é quem recebe mais. Eu tô te falando, se eu chamar o João para fazer umas 10 lives e ele não me chamar de volta para fazer nenhuma live, por fim, ele não vai ser meu amigo mais, porque ele não vai ter como me retribuir. Entenderam? Deixa eu ver quem mais que tá vendo aqui. Meu Meu ex-namorado falou ex-namorado que se falou. não estivesse doente, ele não lembraria de mim durante a semana. Isso foi o pingo que faltava para eu enxergar que era idiota da relação. Caraca, pesado, hein? Ou seja, ele só lembrava de você se você estivesse doente. Que relação é essa? É, tem que ver essa Verdade? percepção aí também, né? Sim, sim. Tem que ver essa João, quer percepção. trazer mais alguma coisa? É uma coisa aqui que eu achei interessante também, que foi até uma questão que a pessoa colocou aqui na caixinha. Deixar tão explícito o que quer não impede que seu parceiro mude e não seja quem ele realmente é? Será? Será que se você for claro e expor tudo que você sente, expor tudo que você espera e deseja de uma relação ou do seu parceiro, será que você vai fazer ele ser diferente? Como a Gabi mesmo falou aqui, você vai moldar ele de uma forma diferente? Não, eu acredito que não, porque você está sendo claro, você está colocando os pontos, o que você está enxergando ali na relação, você não está moldando ele. Você está conversando e vendo melhores formas para se relacionar. Sim. Sim. Então, não é questão de mudança em si, mas é questão mesmo de compreensão e diálogo mesmo. Agora deixa eu te Saber. perguntar. Essa foi uma pergunta de uma mulher, né? Tenho quase certeza. Sim. Não, não, Uhum. não. Esse que foi um homem que colocou. Foi um Foi homem. um homem que colocou? Foi Engraçado, ele hein? que colocou. Deixa eu anotar essa pergunta aqui da Gabriele. Gabriele, se der tempo a gente responde no final, tá? Dúvida entre duas pessoas. Ô, João, é engraçado porque assim, eu vou perguntar também de novo para as meninas, né? Quando a gente começa a se relacionar com alguém, parece que a maioria das mulheres, elas, elas começam a se relacionar pensando, eu vou mudar essa pessoa, vou colocar ela do jeitinho que eu quero. Ou, Vou moldar. Não eu vai. conto ou você conta, João? Não muda. Não tem como. Você tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é. Infelizmente, não sei, mas você tem que aceitar a pessoa da forma que ela é. Né? Você conheceu ela com aqueles defeitos, com aquelas qualidades, da forma que ela veio. Então, né? É questão da adaptação mesmo. E aí eu percebo que muitas vezes as mulheres casam com a ideia, né, se relacionam com a ideia de que vão mudar o homem,
E o homem se casa com a ideia de que a mulher nunca vai mudar. E ela muda, sabe? E Isso é onde eu mesmo. percebo assim, a maioria dos conflitos não se molda ninguém, até porque quem deixa ser moldado não consegue manter por muito tempo. Uma hora ou outra o copo transborda, o estrago é foda. Então, como a gente está falando, né? A gente tem que colocar. O que eu percebo é que existem coisas que nos atraem ali no início da relação. Geralmente essas mesmas coisas depois fazem com que a gente fique com raiva, porque geralmente a gente se apaixona por pessoas que têm algo que nos falta. Claro, gente, 90% dos casos. Então, justamente, tem uma pessoa, eu coloquei lá agora mesmo, né? Na caixinha lá, alguém me respondeu no direct. Se ela é uma boa ouvinte, se você se considera um bom ouvinte. Aí ela colocou, eu sou uma ótima ouvinte, mas ele é um péssimo falante. E, geralmente, o que acontece? A gente se casa, eu sou muito mais calada que meu marido fala mais que eu. E isso, digamos que no início da relação, foi o que me atraiu. Ele é muito mais descontraído e tal. E em alguns momentos eu já fiquei com raiva. Gente, mas por que ele é tão aberto? Por que não fica mais quieto? Ao mesmo tempo também, ele achava o máximo no início eu ser mais quieta, mais na minha. Mas de vez em quando ele falava, mas você não sai, você não quer sair de casa e tal. Aquilo que nos atraiu no início da relação, depois começou a criar algumas rugas também. Então, você precisa entender que você escolheu aquela pessoa, não vai sair, não vai mudar muito, não, gente. É. Tem aquela questão, né? Tem aquele ditado, o pau que nasce torto, morre torto. Eu não acredito muito nisso, não, porque muda. Algumas coisas mudam sim. Eu acredito nessa mudança aí. Mas, como é que eu posso falar, Fábio? Sempre vai ter aquela questão assim que, com o tempo, a pessoa vai transbordar, vai demonstrar alguma coisa, né? Vai ter um pezinho atrás ainda, né? Uhum. Aqui, A tem uma Gabriela questão aqui, ó. perguntando se a pessoa muda. Olha, Gabriela, pelo que eu estou entendendo, homens, até onde eu sei, homens têm uma dificuldade maior em demonstrar sentimento mesmo, Sim. tá? Olha, Gabriela, é assim, viu? Que nos atrai no início, no meio, assim, a gente fica meio com raiva. A gente tem que aprender a aceitar e a conviver. Agora, para a Gabriele aqui, Gabriele, eu acredito, eu sempre falo isso, eu acredito muito nas pessoas, tá? Eu acredito na mudança. Agora, muda uma boa terapia. Tem um autor da Transacional, Eric Berne, ele fala assim que uma pessoa só muda a partir de 3 fatores. O primeiro fator ela encontra o amor da vida dela, tá? O segundo fator ela passa por uma experiência terrível de quase morte, ou de perder alguém, ou de ter uma segunda chance. Ou a terceira, ela faz uma boa terapia. A pessoa só muda diante desses 3 fatores, tá? Então, eu acredito Tô na vendo a questão mudança, que porque eu trabalho com pessoas, né? Oi? Tô vendo a questão que a Costa colocou aqui. Existem situações que moldam. Mas será que fica para sempre moldada? Eu não acredito não, viu? Que vai ficar moldado, eu te moldar daquela forma, você vai ser desse jeito. Uma hora a pessoa cansa de seguir padrão de outra pessoa. Sim. Oi, Ana. Então, sabe, todas essas questões, elas são muito importantes. Dentro do que eu percebi também, João, eu não cheguei, você não me mandou as suas, mas as principais reclamações, a gente percebeu, assim, medo de falar, o parceiro não entende o que eu quero dizer, Ele distorce, não me ouve. ele não me ouve, né? Parece que está pensando em outra coisa, parece que sempre está com pressa. Aí, você me mandou um tópico, João, da gente falar sobre expressar sem ferir, sabe? Expressar o que a gente está sentindo sem ferir. Então, eu gosto muito uma questão que fala assim que comunicação não é só o que eu falo, mas é como eu falo, na hora que eu falo, do jeito que eu falo, no tom que eu falo. Tem que tomar cuidado com isso aí, porque você tá com uma pessoa que vai te jogar tudo na cara em determinado momento, com ira, de forma principalmente de vingança, né? Que vai ficar guardando aquilo ali e vai saber usar no momento adequado. Isso é meio complicado.
Porque eu acredito que ninguém gosta de estar com alguém que em algum momento vai estar jogando as coisas na sua cara e de forma irônica e condenadora, né? Eu não gosto de ser Uhum, condenado. Eu acredito que você também não gosta. Então, quem vai querer ser condenado é questão do relacionamento. Então, sim, expressar de uma forma mais branda, ser mais calmo mesmo, tomar cuidado da forma que vai falar, tomar cuidado até mesmo com o tom de voz, né, Fabiola? Que isso também interfere. sim. E aí que entra uma questão, porque tem uma forma de comunicação, gente, que tem um livro, viu? É do Marshall, ele se chama Comunicação Não Violenta. Então, deem uma olhada sobre o assunto. E o Marshall, ele na verdade participou, ele fez parte ali, viveu os momentos de segregação racial, e ele via assim, o ódio dos brancos e negros e tal. Ele foi estudar o assunto, o livro é fantástico. Vocês acham fácil na internet, mas podem comprar sem medo, que é um baita de um livro. E nele, o Marshall fala assim, que existe uma outra forma de comunicar, ao invés de você comunicar, como o João falou, acusando, jogando na cara, você comunica colocando como você se sente. Sim, Você desculpa coloca, como lugar. sabe? É, você coloca como você se sente. Assim, por exemplo, eu sempre cito assim, às vezes você está esperando seu marido chegar em casa. Eu falo muito para casal porque é o meu público, mas você pode colocar isso em qualquer relação. Às vezes no jeito que você fala com a sua mãe, às vezes no jeito que você fala com o seu irmão, com o seu namorado. Digamos que você tem um trem apitando, é aqui, viu, gente? É aqui na minha casa. Eu moro um pouquinho abaixo aqui do trem de ferro, literalmente, viu? É o Oxi, Davi. é o Davi, É o né? Davi. Mas tá com o ouvido bom, hein? É, por exemplo, digamos que eu quero que meu marido chegue para jantar com a gente, mas ele chegou atrasado de novo. Aí ele já chega, aquele clima ruim, eu vou e falo assim, Onde você de estava? novo, hein? Mas nunca chega no horário, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, eu estou me comunicando de uma maneira violenta. Como que o Ou então, Marshall Fabiola, que só haja essa comunicação? Como que seria ela não violenta? Seria assim, olha, eu acho que você nem faz ideia do quanto é importante para mim, do quanto tá dando eco na minha voz? Não sei por quê. Samuel, abre ele tá aquela porta aí tranquilo. para ver se melhora. Aquela porta branca ali, fazendo um favor. Porque eu tive que fechar aqui essa barulheira, né? Meu marido tá em casa. E aí, o que que acontece? Eu posso falar a mesma coisa, ao invés de falar, por exemplo, você chegou atrasado de novo, você não chegou no horário, você nunca chegou no horário, eu posso falar assim, olha, eu acho que você nem imagina o quanto é importante para nós quando você chega no horário. Vocês entenderam que eu falei a mesma coisa? A forma que vai ser dita. Tá? A forma como vai ser dito. E, A gente vai tentar, viu, Gabriele? Se der tempo, a gente vai tentar responder. Se não der tempo, depois eu te respondo. Você me procura, tá? e Não, até eu tô... mesmo, como você falou, sobre chegar em casa, uma coisa que acontece muito também, que a gente vê no consultório, é a questão da concorrência entre os dois. A importância do dialogar é interessante, sim, mas muito importante também é saber ouvir, né? Porque até quando eu falo na concorrência é o seguinte, o parceiro ou a parceira chega em casa, já começa falando, ah, meu dia foi tão cansativo. Aí o outro de lá, ah, mas o meu foi muito mais cansativo, foi muito mais difícil. Não, mas o meu teve isso. Não, o meu teve muito mais coisa difícil que o seu não foi nada perto do meu. Então, essa concorrência também é chata, né? É saber ouvir, de fato, nossa, teve isso mesmo no seu dia, aconteceu isso. Depois, espera a sua vez, você vai falar também, seja calmo, né? Ouvir de fato mesmo, no momento correto, e saber falar no momento certo também. Isso é Sim. importante. Nossa, como, né? Aí, o Davi tá te chamando. Davi. Oi? Pode Pode perguntar, falar, Davi. Davi. Então, essa questão também de saber ouvir, que o João está colocando, e saber também a hora que a outra pessoa está precisando de você. Uma questão também que depois eu fui aprender é que hora que você funciona melhor. Por exemplo, como eu falei, na hora que a gente está com fome, não é uma hora legal para discutir. Antes de dormir, não é uma hora legal para discutir, Oi, não é Análise. verdade?
Tem gente que por exemplo, eu sou do dia, gente. Eu agora mesmo, terminando isso aqui, eu vou tomar um banho, jantar e dormir. Mas tem pessoas, meu marido, por exemplo, ele é da noite. Então, se eu vou tentar discutir com ele de manhã, vai dar zebra, vai dar rica, sabe? A pergunta aqui para você, ó, João. Como dar um Como feedback em um dar feedback? parceiro de forma construtiva? De fato, ressaltar e saber como que eu vou poder falar? Não ser incisivo, né, o Fabíola? Eu acho que é mais questão assim de saber responder de uma forma mais calma e não entrar em questões de muito questionamentos, né? Sabe outra coisa que eu percebo, Davi? Eu não sei se é aqui o trem de novo, ó. Eu não sei se essa é uma questão. Sabe o que eu. Duas questões que me cabe colocar aí. Primeiro, Hum, você também tem validado os aspectos positivos do seu parceiro? Porque muitas vezes, a gente, fica chato porque a pessoa faz tudo certinho ali, tudo certo. A hora que ela erra, você vai aponta o erro. E você apedreja não tudo, vê né? os aspectos positivos. Gente, Aquela questão de valorizar só o ruim, não ver os bons. eu vou falar uma coisa com vocês. O trem aqui também, né, Luiz? Né, Luísa? Deixa eu falar com vocês. Eu vou falar, vou ser sincera. Pode. Gente, se vocês mandarem coraçãozinho aí, é sinal que eu posso ser sincera. Tô esperando. Se não vir Vamos. coraçãozinho, eu não vou, não. Ixi, então eu vou poder ser sincera. Cadê os coraçõezinhos, gente? Porque eu quero falar algo real aqui com vocês. Então não vou poder falar, hein? Ninguém tá mandando coração. Ó, Ah, começaram. começou a vir. Vou falar real aqui com vocês. Todo relacionamento tem aspectos positivos e aspectos negativos. Muitas vezes, o nosso maior problema é que a gente está focando só nos aspectos negativos. E o que eu já vi de gente chorar porque não valorizou e outra pessoa lá fora valorizou, e aí já era tarde demais. Isso. Gente, esse é um Porque discurso que eu aconteceu escuto demais. aquela questão. Aconteceu uma coisa ruim no relacionamento, essa coisa ruim tá aqui, várias coisas boas aqui do outro lado, mas insiste em olhar somente para cá, ver só isso aqui e fica enfatizando só essa questão ruim, martelando, trazendo isso à tona a todo momento. E esse olhar direcionado somente para as coisas ruins e não ressaltar de fato as coisas positivas, que de fato são mais do que as negativas, acaba desgastando, né, Fabiola? Desgasta o relacionamento. E aí o Davi tá falando, e quando o parceiro é explosivo, né? E qual outra qualidade? Sabe o que a gente ensina? Deixa eu contar para vocês aqui. Quando eu atendi muito criança, né? Positivo, negativo, positivo. Começa tipo um sanduíche, né? Você fala uma coisa positiva, fala algo negativo. Olha, aí eu Fecha vou positivo. até antes. Eu vou até antes. Porque assim, dentro das nossas relações, gente, é como se existisse uma conta bancária. É como se Gabi, existisse uma conta bancária. E o nosso problema é o seguinte: você faz depósitos, mas você faz retiradas. Então, quando sim. você faz algo que agrada aquela pessoa, você está depositando. Mas a gente também saca, porque a gente erra. O nosso problema é que a gente quer ter DR com a conta no vermelho. Se você for ter uma discussão com seu parceiro e a sua conta estiver no vermelho, filho, não vai resolver. Na hora a pessoa faz assim, ó. Não quero ouvir. Tá fechado. Entendeu? Funciona, Davi, se você, de novo, pessoal, estiver com saldo positivo. Eu até quero te fazer essa pergunta para você pensar. Nessa conta, nessa relação, o seu saldo no amor tá positivo ou tá negativo? É algo para você pensar. Sabe? Porque discutir algo ruim, uma relação, uma DR, ela sempre vai envolver algo ruim. Ela sempre vai envolver algo que a pessoa não está fazendo, está deixando de fazer, ou algo do passado. Então, se você não está com a sua conta no positivo, vai ficar ruim. Vai ser muito ruim mesmo. Nossa, gente, tem um monte Trouxe de uma questão perguntas aqui, ó. aqui. Aqui, deixa eu ouvir essa aqui, ó.
Gente, eu passei Toda 14 anos casado, trabalhando no comércio com ele, e ele me traiu, ele passa na cara, hoje que arranjou alguém que faz comida para ele, mas eu não tinha tempo de fazer porque eu trabalhava muito. Olha, pessoal, eu vou, semana que vem, na segunda-feira, eu acredito que eu vou fazer uma live sobre as 5 linguagens do amor. Eu sei que eu tenho esse assunto extensivamente aqui para baixo, mas eu acho que seria muito legal, ou nessa, ou na próxima, sei lá, né? A gente fazer uma live sobre as 5 linguagens do amor. O que você está falando, e assim, a gente tem que colocar que às vezes as exigir. pessoas que elas percebem o amor de formas diferentes. Você era companheira, mas talvez o que ele queria era tipo uma pessoa que fazia coisas para ele. Tem uma diferença, tá? Então, É, dá uma existe. olhada lá nas minhas postagens. Gente, As 5 Linguagens do Amor é um livro obrigatório. É um livro obrigatório, sinceramente. João, nós estamos terminando aqui, Boa noite, porque Adriana. depois a gente vem, gente, para Vai, responder. Eu vou vai. tentar responder todas essas perguntas depois lá nos stories, porque é o seguinte: a gente está devendo aqui uma resposta para Gabriele. João, o que fazer na dúvida entre duas pessoas? Eita. O que fazer? De que forma que essas pessoas estão influenciando a vida dela, né? Como ela vê essas pessoas na vida? O que que ela sente por elas? Tem todas essas questões também que devem ser observadas, né, Fabiola? Uhum, sim. E tem outra pergunta também que ficou aqui. Ô, Jonathan, o Jonathan tá aqui. Jonathan, agora toda segunda-feira, 20 horas, tem live. Vem comigo na próxima, do Famílias para o Mundo Melhor, meu companheiro de Ó, live. Um monte ele de mesmo falou, companheiro. na dúvida, escolha uma lá. Olha, é, você precisa analisar, assim, se eu for bem categórica, eu faço uma técnica da TCC que se chama vantagens e desvantagens. Coloca no Vantagens. papel. Qual é a vantagem de um, qual é a desvantagem, qual é a vantagem do outro, desvantagem. Ouve muito seu coração. Que bom que você ainda está em tempo de escolher. Provavelmente é solteira, né? Então, e quando não tem reciprocidade? Olha, quando não tem reciprocidade, é aquilo que a gente está falando, gente. Para uma relação de casal dar certo, tem que ter equilíbrio. Será que Sim. você não está fazendo demais e precisa fazer de menos? Tá? Porque essa questão da reciprocidade é interessante, Fabiola, que as pessoas acham que a reciprocidade eu estou fazendo e a pessoa tem que Tem fazer de que volta. fazer. É o ter. Eu estou fazendo, ela tem que perceber e ela tem que me doar de volta isso aí. Só que na verdade não é bem por aí, não funciona desse Mas, jeito, né? gente, deixa eu dar um exemplo aqui, mais claro. Você está namorando com uma pessoa. Aí você, a mulher, né? Geralmente é a mulher que faz isso muito. Aí você vai e dá uma camisa para ele. E aí, dentro da gente, o que a gente Gabriela, espera? A gente quer que essa pessoa devolva, não é verdade? Só que você não espera ele te devolver. Você vai dar um sapato para ele. Ele não te devolve. Você vai dar uma calça para ele. Criatura, para de fazer um pouco. Faz e espera ele te devolver de alguma maneira. Não é com presente, às vezes com uma atitude, entendeu? Ou com isso presente. mesmo. Mas assim, o que eu tô falando é que numa relação de casal, se não tiver um equilíbrio, ela não vai para frente. Mas às vezes as pessoas começam a dar, faça menos. Faça E menos. saber também enxergar o que de fato está sendo dado de volta, né, de retorno. Porque, igual você mesmo falou aí, deu um sapato, espera um sapato de volta. Deu uma roupa, espera uma roupa de volta. Às vezes, o que vai ser retornado não vai ser imaterial, vai ser em sentimento mesmo, então de uma forma bem diferente. Né? Então, para um pouco também com essa questão de 8 ou 80, que tem que ser isso ou aquilo. Na verdade, não. Entre isso aí tem muitas coisas que podem beneficiar e acrescentar muito mais no relacionamento do que mesmo algo material, né, Fábio? E aí que tá, porque quando a gente está falando, por exemplo, naquele caso da pessoa que tá. Boa noite, Wellington. Na Boa verdade, noite, naquele Ué. caso da menina que trabalhava com o marido, né? E ele preferiu aqui fazer comida, talvez você que estava trabalhando com ele estava fazendo muito, muito. E aí você entra num lugar que não é seu, sabe? Que é um lugar assim, até de mãe. Porque a única relação, gente, onde a gente mais dá do que recebe é a relação de mãe. Beijo, Elisângela, saudade.
Vamos começar a nos despedir aqui, porque o Instagram ele é assim, pessoal. Ele vai nos cortar de uma vez. Ele aparece 20 segundos aqui e encerra a live. Não sei se. Acho que não deu tempo a gente responder todo mundo. Foi uma live muito proveitosa. Eu quero agradecer aqui de coração. Vou olhar todas as perguntas. Vou tentar responder e fazer postagens. João, despeça-se do nosso público. Pessoal, muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção também de vocês, tá? Obrigado, Fabiola, pelo incentivo, por ter feito o convite. Fiquei muito feliz, tá? Obrigado mesmo. E que seja a primeira de muitas. Sim, vamos repetir. Muito obrigado. A Margarete está perguntando como falar para o meu marido que no domingo eu sou mais importante do que ele jogar baralho. Jogar baralho, cacheta. Você quer saber uma dica infalível? Fica toda bonita no domingo. Sabe, coloca para ele, olha, será que não tem como a gente dividir? Um domingo você vai pro baralho, no outro domingo você fica comigo. Gente, negociação, relacionamento de casal, você tem que ter muito jogo de Obrigado, Gabi. Tá? Tchau, João, tchau. Deixa eu arrasar. Obrigada. Pessoal, então boa noite para vocês. Toda segunda agora, a partir da segunda 20 horas, toda segunda tem live, voltamos. Sempre com um convidado especial ou sozinha, mas a gente vai fazer live. Eu espero que o João volte em breve, tá? Vocês querem temas para futuras lives? Vocês mandem pra gente, tá? Que a gente vai fazer, tanto para ele quanto para mim. E eu espero, assim, que vocês tenham gostado e aprendido pra valer. Margarete, depois me conta se deu certo. Tchau, pessoal. Boa noite. Pessoal, estou disponível aqui no direct. Qualquer coisa, chama aqui. Grande abraço. Beijo, Fabiola. Obrigado. Beijo. Tchau. Certo.